Este é o seu programa de eleição. Deixa a vaidade de Rap Christian Vibe. Hoje o meu dia vai ser assim. Todos os domingos, às 14 horas, na Girassol FM 102.7. Num programa com bastante conversa. Como é que acha que está o movimento Rap Gospel? Já não é o mesmo. Ser rapper na igreja é ser considerado como alguém que está endemoniado. Boa música. Jesus Cristo, o Zambé da minha vida, a verdade é a vida, única saída. E alegria. The name of Jesus. Sem esquecer que aqui você também tem voz. Não perca mais tempo. Sintoniza Girassol FM todos os domingos às 14 horas. Rap Christian Vibes. O melhor do rap cristão passa aqui. Rap Christian Vibe. Eu tive um sonho que mudou minha vida. Não tinha onde olhar, não havia amor, era só dor. Não havia com quem falar. Rap Christian Vibe. Restava-me chorar. Foi quando eu olhei para os céus e vi um anjo. Não sabia o que lhe falar, mas cansado de chorar, eu roguei a Deus e orei pelo amor que se esfriou, pela igreja que calou e pela fé que se abalou. Orei, a honestidade se perdeu, o cristão se vendeu, a verdade desapareceu. E o anjo me diz: desperta, desperta. Rap Christian Vibe. Ele me disse: acorda, levanta e prega a palavra. Ele me disse: desperta, desperta, filho meu. Dentro desse sonho eu tive muito medo desse mundo cruel que parecia um inferno, mundo desorientado, homens amarrados, filhos Rap abandonados, que o Christian pecado Vibe. fez escravo. Mas o anjo disse a mim: Jesus é quem liberta desse mundo cruel que Satanás quer assolar. Nessas palavras deves tu acreditar e desse pesadelo tu tens que despertar. E dentro deste sonho, pai, eu tive muito medo, porque dentro dele me foi revelado alguns segredos. Andava neste mundo, mas me encontrava cego, cego pela bebida, cego pela prostituição. E tudo o que querias era só meu coração. Eu era muito duro, não sabia pedir perdão, mas dentro deste sonho tu vieste me despertar. Me mostraste a real forma de caminhar. A cada dia o teu filho eu quero lhe adorar, quero lhe exaltar e para sempre lhe buscar. Por isso que das más influências eu tenho me afastado, e sempre a tua palavra eu tenho pregado. Todos os dias a minha cruz eu tenho carregado, que todos nós sejamos salvos, isso aqui está escrito. Por isso todos os dias os teus anjos têm dito: desperta, 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 filho meu. Ele me disse: acorda, levanta e prega a palavra.
Pois é, desperta, prega a palavra. Assim, desta forma, nós abrimos no dia 1 de junho o programa Rap Christian Vibes, o seu programa de eleição que leva para si o melhor da música gospel, principalmente do estilo rap. Já destacamos que é 95% rap gospel e os outros 5% é outra porcentagem para aquele estilo de rap do gospel mais sonante, e também qualquer irmão aqui tem espaço. Hoje, para quem viu o nosso flyer, nós vamos receber no nossos estúdios o irmão Filho da Graça, ele que vai esbanjar aqui o seu talento. Abrimos já aqui com a sua música Desperta neste dia, que é podemos considerar um dos meses mais abençoados do ano. Junho, o mês das crianças, acho que é um mês que transmite completamente alegria para todos, aquela emoção, e deixa qualquer um feliz. Veja, principalmente hoje, que é já o dia 1, o Dia Internacional, o Dia Mundial da Criança. Desejar a todas as crianças um feliz vosso dia. Acho que é o dia que dispensa apresentações e que também reserva várias atividades em forma de alegria para todos aqueles que gostam de boa música e também para todos aqueles que são amantes de uma boa festa ou de bastante alegria. Vamos já deixar aqui as nossas redes. Você já sabe que para nos contactar deve entrar em sintonia com a Rede Girassol Angola em todas as plataformas, redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. Nós estamos em todas, não dispensamos apresentações, somos a Rede Girassol. Você pode contactar, deixar a sua mensagem, qualquer dúvida, e também o programa Rap Christian Vibe, você, como já sabe, já tem uma página que é no Instagram e funciona para todos os músicos que estiverem ou mostrarem disponibilidade em passar aqui no nosso estúdio da Girassol FM 102.7. Assim, caríssimo ouvinte, internauta ou telespectador, mais uma vez dizer seja bem-vindo, porque hoje vamos ter uma conversa abençoada com o irmão Filho da Graça, que vai falar um bocadinho do seu projeto, vai falar um bocadinho da sua vida, sua carreira, e vai falar de tudo que nós podemos esperar também dos próximos lançamentos que ele pode apresentar para quem ouve. Ele que também não é cristão, com certeza, só passam aqui cristãos, e vai falar muito o que o cristianismo nos reserva, ou seja, o que é que ele tem vivenciado, o que é que acha do cristianismo atualmente em Angola. A conversa vai ser boa e você não pode perder. Continue aí sintonizado, porque nós estamos aqui ao som de boa música. Vamos continuar a ouvir esta EP Recomeço do Filho da Graça, que daqui a pouco chamamos o irmão ao microfone. Aqui está a voltar. Eu, Anselmo Gaspar. Rap Christian Vibe. Pai, eu rendo-me. No domingo passado, quando fechamos o mês de maio, tivemos aqui connosco o Sr. Próspero, ele que também fez um programa abençoado, como sempre tem sido aqui todos os domingos, trouxe aquela sua energia positiva, houve mensagens aqui que quase lacrimejamos, foi uma bênção. E agora estamos no mês de junho, que também anunciar que no próximo domingo teremos aqui um tema bastante pertinente para quem acompanha o rap cristão. Vamos falar sobre a descendência, a evolução e também os primórdios deste movimento aqui no nosso país. Como é que começou o rap gospel em Angola? Você sabe? Então teremos aqui pessoas dotadas, especiais na matéria, que vão falar um bocadinho de como é que esse movimento já cresceu, ou se também ascendeu, se por acaso também possa passar por várias fases de intercâmbio, ou umas fases assim de turbulência, nesse caso é a palavra mais sensata para usar. Se o rap cristão está vivo ou nem por isso, eles vão estar aqui falar desde os primórdios, como é que essa história começou. Agora eu vou passar a palavra ao meu convidado de hoje, Filho da Graça. Bem-vindo à Girassol FM 102.7, o programa é o Rap Christian Vibes. Muito boa tarde, obrigado Anselmo, boa tarde a todos rádio ouvintes, e é uma bênção estar aqui no programa de hoje. Boa, muito bom, muito bom. Hoje não tem tanto segredo, se já acompanha o nosso programa, se tem acompanhado, o essencial é falar sobre si, contar-nos testemunhos, contar-nos de como entra para a música, como é que vive da música, e vamos começar do início. Como é que conhece mesmo a música, sem falar de rap ainda, porque eu sei que aí também tem uma vertente de rap, mas como é que conhece a música? Sim, eu conheço a música na igreja, sou metodista e
Nós crescemos já ouvindo música, cantando. Meu pai é pastor da igreja e então acabava por me levar aos cultos, me incentivava a ir para a igreja e lá na igreja os professores da escola dominical disseram, olha, tu cantas muito bem, por que não investir? E a partir dali então entramos no mundo da música e nunca mais paramos. Amém, que bom, que bom. Nunca mais paramos. E entrando nesta vertente, lá sendo público metodista, porque eu também conheço vários rappers que fazem, durante essa caminhada não encontrou preconceitos ao fazer música gospel, mesmo na escola, fora da igreja? Como é que é a sua vivência? Encontramos e até hoje ainda encontro, porque pessoas, amigos que querem investir, eles dizem, olha, por que é que não deixas o mundo gospel e entra para o mundo secular? Porque olha, lá nós te garantimos que você já estaria muito mais longe do que estás hoje no mundo gospel. Há muitas propostas para sair do mundo gospel e fazer música no outro lado, mas eu acredito que a música é a minha forma de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim. Daí o nome Filho da Graça. Nós vivemos num tempo de graça e a graça de Deus me alcançou. E por causa disso eu sou filho da graça divina, por isso nós demos o nome Filho da Graça. Então não tem como deixar, né? Mas temos enfrentado sim grandes e muitos desafios, desde pessoas dizem, pá, fazes gospel, então não, gostaria que fosse outra coisa. Cantas bem, mas como tua vibe é gospel, infelizmente não vamos poder continuar, não apoiamos. E o próprio mundo gospel, né, atualmente, apesar de já ganhar uma outra vida, ainda é muito fraco e sinto que não há muito apoio, muitas das vezes, entre os próprios músicos gospel. Calma, nós vamos chegar aí, aí daqui a pouco. Vamos step by step. Primeiro é falar ainda da sua história. E quando esse pessoal tem alguns preconceitos com a sua pessoa, como é que é a sua reação? Como é que você fica? Bem, eu na realidade, por saber o que eu quero no mundo gospel e com a música, eu tomo aquilo como uma motivação. Não como algo que me desmotive, mas como realmente, uau, eu preciso ser um dos pioneiros ou no meio onde eu estou para que esse tipo de percepção mude. Então eu procuro, acima de tudo, impactar as pessoas com a letra que canto, porque cada letra que componho reflete uma fase da minha vida. Por exemplo, o Desperta, que acabamos de ouvir na abertura, foi um momento em que eu ia me aproximando muito mais de Deus, conhecia melhor a sua palavra, mas não entendia muita coisa. Se Deus existe e Ele realmente é bom, por que então muita maldade? Daí eu tive um sonho que mudou a minha vida. Eu olhava para o mundo, mas não havia ninguém aí para acolher, para abraçar, ou para realmente me instruir a seguir um caminho bom. Não tiveste um padrinho? Não tivemos padrinho. E no meu crescimento na vida cristã, então fui fazendo essas perguntas a Deus. Se você é bom e tudo existe, porque apesar do meu pai ser pastor, cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Sim. Ele tem a experiência dele com Deus, eu tenho a minha. E depois, nós filhos de pastores somos taxados são os mais rebeldes na igreja, os mais malandros. E então vamos mudando esse quadro. E dentro dessa revolta eu não podia fazer nada. Teu pai é pastor, não podes fazer assim, teu pai não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. Então eu disse, eu ia sempre dizendo, pastor é meu pai, não eu. E hoje em dia nós vamos trabalhando na minha própria imagem, naquilo que eu partilho como cristão e aquilo que eu represento também como músico. E o objetivo é sempre correr atrás. Como é que o Filho da Graça descreve esta palavra ou esta frase, ser cristão? O que é para si? Olha, para mim ser cristão é muito além de um grupo, né? É muito além de crentes, mas é um modo de vida. Ser cristão é um modo de vida. A juventude da Igreja Metodista tem uma promessa. E a promessa diz, é o nosso propósito como membro da juventude da Igreja de Cristo, viver vidas puras, seguir o mais elevado modelo que nós conhecemos, Cristo. E nisso, eu acredito que é um modo de vida, viver como Jesus viveu e amar como Ele amou. Então, eu acredito que, acima de tudo, ser cristão é seguir essas pisadas de Cristo, mas praticar o amor. Amém. Porque a demanda cristã ou
o lema principal do cristão é o amor, né? E Jesus, quando veio para a terra, ele resumiu os 10 mandamentos que havia deixado a Moisés em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se as pessoas afirmam ser cristãos e não sabem amar, eu acho que tem dúvida aí, não é cristão. O cristão ama, de verdade. Em meio a este século imediatista, se possamos assim descrever, achas que tem sido, está a ser difícil ser cristão em pleno século? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Não que eu vá deixar de ser cristão, mas torna-se cada vez mais difícil hoje em dia praticar o amor. Porque hoje em dia tudo é visto por interesse. Se você é um jovem que pratica o amor, por exemplo, eu estou no táxi e dou lugar a um mais velho, o que é que se passa? As pessoas assustam com bons comportamentos, as pessoas assustam com educação hoje em dia. Se você é educado para uma mulher, hoje em dia pensam que você quer alguma coisa dessa mulher ou é mulherengo. Então está a ser difícil, e a própria Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos esfriará. E então nós vamos aos poucos lutando contra a falta de amor, a falta de companheirismo, a falta de verdade, o que é preocupante acima de todas as coisas. Então sim, está a ser difícil hoje em dia viver o amor e viver o cristianismo. Voltando mais um bocadinho, recuando um bocadinho para a sua história, vindo de famílias cristãs, como é que eles olham para a sua carreira musical? Eles? A princípio eu sentia que não havia grande apoio. Porque, está cantando na igreja, canta bem, é corista e não vai sair dali. Vai ser corista e depois disso se calhar vai ter a sua vida pessoal e vai deixar a música para o lado. E houve um momento em que eu tive que meter o pé e dizer: não, eu preciso mostrar a primeira coisa para a minha família. Se a minha família não aceita e não acredita em mim, vai ser difícil o público de fora acreditar. Então, o primeiro trabalho que eu fiz, primeiro foi comigo mesmo. Não, eu preciso acreditar que eu vou longe e que eu sou capaz de fazer isso. Depois a minha família, que são aqueles que me conhecem. Depois deles é que eu comecei a pensar no mundo afora. Mas foi realmente um bocadinho difícil, porque eu sentia isso, que eles não se importavam. Eu fazia convites muitas das vezes em algumas atividades. Eles diziam: olha, não, é boa a atividade, boa iniciativa. Muitos ficavam na promessa: eu vou. Mas acabavam ou não indo, ou quando chegam muito tarde, eu já cantei, a atividade já passou, então foi difícil. Mas hoje em dia eu tenho um apoio deles, tanto que o toque de chamada de telefone da minha mãe é uma das minhas músicas. Que é a favorita dela? A favorita dela. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. E eu às vezes brinco em casa. A única minha fã nessa casa é a mãe. Ela é a única que tem um toque de chamada. Olha, costuma-se dizer que quando tens o apoio da tua mãe é tudo. É tudo, por acaso é tudo. A Dona Maria da Graça é incrível. É incrível. Nós também sabemos que tu às vezes não cantas sozinho. O Sim. Filho da Graça tem um companheiro, ou que é que faz companhia também nas composições, também nas atuações. Fala-nos mais um pouco dele, de quem se trata? Olha, esse companheiro é o William, Poeta Wheezy, nome artístico dele. E é engraçado que ele foi a pessoa que me levou para um estúdio gravar pela primeira vez. Nós gravamos o Obrigado. E esse Obrigado, essa música significa muito para mim. E o Poeta Wheezy é um homem guerreiro. Ele é guerreiro, ele faz o rap cristocêntrico, assim como nós chamamos. E hoje em dia estamos a trabalhar na abertura do estúdio Cristocêntrios Gospel. Okay. E voltado a trazer talentos novos para a música gospel, muito mais focados para o rap, porque há muita gente que ignora isso. A nossa igreja, nós somos metodistas, a nossa igreja é muito voltada ao canto coral. Então, os outros estilos ainda é resistido. Às vezes as pessoas falam: estão a se desviar, vão para o caminho do pecado, mas não é por aí. Então, o William, Poeta Wheezy, tem sido um grande companheiro. Há composições juntas, há individuais e às vezes participações. Na EP, por acaso, no Desperta, ele participou também. E vamos seguindo. As suas músicas, normalmente muitos cantores do gospel consagram-se antes de fazer as composições, até o processo de gravação. Como é que é o seu processo até chegar ao lançamento da faixa? Conta-nos tudo. Bem,
Vá. As canções, elas vão... É como eu disse, quando eu escrevo, são geralmente situações que eu estou a viver ou respostas a orações que eu tenho feito. A que mais me impacta, eu vou tentar ser telegráfico, foi o Mas Eu Louvo, né? Meu pai, há quanto tempo, meu pai... Eu orei, eu lembro que naquele dia eu orei, fui para casa revoltado com uma situação que aconteceu com meu pai. Ele é pastor e eu via o sofrimento dele, eu fiquei revoltado, mas Deus é teu servo, por que que ele passa por isso? Eu senti às 3 horas da manhã uma voz a me dizer: Eclésio, levanta. Eu levantei e a música foi logo surgindo. Mas eu oro e eu oferto, quando caio logo confesso, mas Deus não ouve a minha oração. O pouco que tenho sempre dou, na igreja sempre estou, mas Deus não ouve a minha oração. Era eu a orar para Deus e a resposta foi: não é o dar que te edifica, não é orar que te santifica, não é estar em sua casa. Você precisa dar sem cobrar, precisas orar sem nunca invejar, e só assim Deus vai te escutar. Mas eu louvo e eu oferto. Então é uma conversa, é assim o processo criativo das canções até chegar à gravação é muito fruto de uma resposta, de uma oração. E então eu procuro orar todos os dias, me santificar todos os dias, buscar na palavra, porque é esse relacionamento com Deus que me traz, então, essa inspiração. Eu digo que cada letra que sai, não sou eu, mas é o Espírito Santo a me usar para levar aquilo que ele sente que o povo precisa saber, ou que as pessoas precisam ouvir. Amém. Amém. Nós vamos dar um bocadinho de pausa à nossa conversa, porque também aqui é um público da Girassol FM 102.7. Às vezes dizem que não é só conversa, temos de pôr música. E claro, nós vamos pôr música esta de Filho da Graça, intitulada Não Sou Nada, com uma participação de Sky Libra. Vamos lá ouvir um bocadinho do nosso irmão que está aqui connosco a fazer-nos companhia neste dia 1 de junho. Christian Vibe. Posso ser rica, posso ter carros. Se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Não sou nada, 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 não sou nada. Quem está a pilotar é o Anselmo Gaspar. Rap Christian Vibe. Cheguei à conclusão que só tu és Deus, que só tu és Pai, sim, Pai. Dinheiro eu consigo, roupa e sim tenho. Posso viajar, sonhar e cantar, mas uma coisa eu não consigo, com minhas forças alcançar, e é o teu amor, a tua paz, oh Pai. Mas uma coisa eu não consigo, com minhas forças alcançar, e é o teu amor, a tua paz, oh Pai. Posso ser rica, posso ter carros, e se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Posso ser rica, Rap posso ter Christian Vibe. carros, se eu Quem está a não tiver pilotar é o Anselmo Gaspar. eu não Rap sou nada. Christian Vibe. Não sou nada, 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 não sou nada. Sorry, that's it.
Toca de novo. Rap Christian Vibe. Posso ser rica, posso ter carros. Se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Posso ser rica, posso ter carros. Se eu não tiver Deus, eu não sou nada. 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 E eu cheguei à conclusão que só tu és Deus, que só tu és Pai, sim, Pai. Dinheiro eu consigo, roupa e sim tenho. Posso viajar, sonhar e cantar, mas uma coisa eu não consigo, com minhas forças alcançar. E eu o teu amor, a tua paz, oh Pai. Mas uma coisa eu não consigo, com minhas forças alcançar. E eu o teu amor, a tua paz, oh Pai. Posso ser rica, posso ter carros. E se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Posso ser rica, posso ter carros. Se eu não tiver Deus, eu não sou nada. 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 Música profunda aqui, Não Sou Nada, com Sky Libra, parte de música do nosso irmão Filho da Graça, que é o nosso convidado hoje, que está aqui a fazer-nos companhia neste dia 1 de junho, dia especial das crianças a nível internacional. Vamos falar um bocadinho da composição desta música. Para mim, desde que eu comecei a acompanhar os projetos, quando tive contacto com as obras do nosso mano Filho da Graça, essa Não Sou Nada foi uma também das que mais me tocou, para ser sincero. Fala-nos um bocadinho sobre esta música, Filho da Graça. Esta música é uma composição conjunta com a Sky Libra, em feliz memória. Depois de gravarmos essa música, infelizmente ela morreu. Foi uma coisa... Mas eu sinto que era Deus a me chamar para gravar essa canção com ela, porque ela insistia muito. Há 2 meses ela corria atrás, Filho da Graça, olha, vamos gravar, porque eu também andava atrás dela para ajudar-lhe a compor. E ela trouxe a canção assim, não sou nada, não sou nada, não sou nada. Aquilo foi em 2 dias. Ela disse, Clésio, por favor, me ajuda. Em 2 dias nós escrevemos isso. E ficou assim, posso ser rica, posso ter carros, posso ter tudo o que eu quiser, mas sem Deus isso não é nada, não é nada. E tentamos transmitir no máximo aquilo que ela sentia com a canção. Eu perguntei, o que é que você quer transmitir com essa canção? E ela foi explicando, eu tenho me sentido assim, Eclésio, assim. Ela lutava muito para voltar para a igreja, ela tinha se afastado durante um bom tempo da igreja por questões pessoais. Então ela lutava muito para voltar a estar lá conosco. E dentro dessa luta surgiu então essa canção. E é profunda, até hoje também me marca. Mas a pergunta que fica no ar é, a irmã converteu-se? Voltou mesmo para Jesus? Realmente voltou. Porque quando gravamos essa canção ela já estava mais ativa. Voltou realmente. Realmente voltou e é incrível, é incrível. Amém. Seguimos, vamos aqui a continuidade, a sair deste momento meio triste, vamos falar das alegrias. Tem tido espaço para atuações?
Tenho. Hoje em dia vai se abrindo muito mais à igreja pentecostal e não só, mas ainda está muito restrito para a comunidade metodista. Ok. Sim, participo em projetos de canções, gravações. Por exemplo, participei agora na gravação da canção para os 140 anos do metodismo, e são vários outros projetos que temos em vista, mas temos tido sim palcos. Mas em termos de aberturas, bom, já está aqui, acho que está a ter interferência aí no telemóvel. Sim. Bom, em termos de aberturas, como é que vês os irmãos do nosso gospel em Angola? Falo do geral, não só do rap. Como é que vês essas? Tem tido aberturas para si como filho da graça, sendo assim um jovem assim meio que ainda desconhecido, se possamos assim dizer? Bem, o pessoal que já me conhece, eu falo de músicos gospel como Bernardo de Souza, Glória da Lu e outros, dão sim de certa forma certo espaço. O Vitor Antônio, que é um dos ídolos que eu sigo no mundo gospel e admiro muito, mas ainda sinto como é que eu vou dizer? Uma certa dúvida em vamos agarrar na mão e vamos correr juntos. É muito mais, se calhar, também se firmar, e cada um ainda está na luta de se firmar na sua carreira gospel e depois talvez puxar uns ou outros. Então eu sinto, de certa forma, ainda distante dos outros músicos gospel, mas se calhar também porque eu deixei de correr muito atrás. Ok. Se calhar porque eu também deixei de correr muito atrás. Mas existe, tá aí, de forma muito tímida ainda. O mundo gospel se abraça ainda de forma muito tímida. Quer Menos dizer, eu sinto consegues notar que há ainda escolhem-se entre eles, neste caso? Não diria escolher, mas se calhar limitam-se muito no pessoal que já conhecem. Que já tem já tem, eu acho que por exemplo, já conheço o Poeta Wizzy, então sempre que eu quiser uma participação vou ligar para ele, para Poeta Wizzy preciso disso e daquilo. E não busco outros auxílios, então se calhar é nesse sentido. Tentar novas pessoas, novos talentos e novas parcerias que também nos ajudam a crescer como músico e abrir o nosso leque de links e contactos. E então acredito que é nesse sentido. E quais são os métodos que tu, por acaso, podes aconselhar ou optas para que estes links sejam abertos? Bem, aqui eu mais uso é participação dos concertos desses músicos. Muitas das vezes eu procuro quando é que há um concerto onde há músicos gospel que eu admiro e participamos mesmo. No final tentamos trocar aquela impressão, mas também às vezes é com um pouco sucesso, porque ele está naquela correria. E então essa é uma das formas que se calhar eu realmente acredito. E agora aqui na Girassol FM também dá-me mais abertura e mais visibilidade, o que realmente eu sugiro a outros artistas também procurarem essas linhas. Que bom. Questão que agora vou trabalhando muito e o Poeta Wizzy tem me ajudado é a questão da imagem digital. Hoje em dia a imagem vende muito, então TikTok, Instagram, WhatsApp, quem sabe Facebook, buscar investir nessas plataformas para que as pessoas também te conheçam, não só nas atuações presenciais, mas agora também com vídeos, podcasts, às vezes até covers de outros cantores gospel. São métodos que tenciono utilizar para divulgar a imagem do Filho da Graça e não só. Vários músicos têm suas principais referências. Eu gostaria de saber por sua parte, tem aqui nacionais e internacionais, quais são as suas referências? Eu tenho referências nacionais gospel e não gospel, e internacionais também. No mundo gospel aqui nacional eu tenho como referência, como já disse, o Vitor Antônio e o Bernardo de Souza, são músicos gospel. Eu ouço Israel de Deus, mas não me identifico muito com o estilo e a maneira de cantar, mas eu ouço e aprecio porque ele é um bom músico e cantor. Mas aqui nacional é o Vitor Antônio e o Bernardo de Souza, que são músicos com quem eu identifico. Internacionalmente, gospel é o Tom Carfi e o grupo Kemuel.
Que eu sinto que além deles cantarem, eles realmente vivem aquilo que estão a cantar e tentam transmitir na música, na letra, aquilo que eles estão a cantar. Fora do mundo gospel, nacional, eu admiro muito Matias Damasio e o Totó. Amém. São pessoas que eu realmente acredito que eles têm cabeça, tronco e membro quando o momento é fazer música, sentar e escrever música. Internacionalmente são muitos, mas hoje em dia eu tenho acompanhado o Hillsong. Já acompanhava, mas agora acompanho no sentido de estudar Tu falas o que bem eles inglês? fazem. Graças a Deus falo sim. Amém, que bom. Graças a Deus falo sim, então ele ajuda muito. Dentro da sua carreira, esse tempo que já tem como músico, qual foi o momento mais caricato que já passou? Uma situação mais desconfortável? Mais confortável ou menos? Desconfortável. Mais desconfortável foi, eu acredito que tenham passado por muitos momentos de frustração até aqui. Ok. Mas um dos momentos mais desconfortáveis eu acredito que foi quando tentamos dar o nosso primeiro concerto. Nesse caso você e o poeta Wheezy. Eu, né? Ah, Eu, só de de forma Filho da Graça. particular, sim. Uhum. Tentamos, quando digo tentamos, eu tentei fazer um concerto e aquilo foi em casa, né? No quintal, um concerto intimista, uma coisa. E o número de convidados não foi o esperado. Muitos começaram a desmarcar em cima da hora e aquilo foi me deixando de certa forma triste. Foi frustrante. E não é? frustrante porque era expectativa, né? Para muita gente viria, mas não esteve vazio. Graças a Deus não esteve vazio. Mas as pessoas que eu muito contava, esperava, infelizmente não estiveram lá. Mas aprendi e vamos trabalhando. Eu tenho até em vista, se calhar, dentro de mais algum tempo, brindar o Palácio de Ferro com um concerto nosso. Amém, que bom, Sim. que bom. E então, mas vamos trabalhando agora na divulgação, visibilidade e ganhar o público além do metodista, desde pentecostal e até o público não cristão. E essa onda rap ajuda muito a levar para fora o mundo gospel e aquilo que nós fazemos. Então é por aí. Com um nicho, ou seja, com um público assim mais jovial nesse caso. Sim, um público muito mais jovial e que se calhar acaba se identificando muito mais rápido conosco do que um público mais adulto. E então o rap dá-nos essa liberdade e essa abertura. Além de diversificação de estilo, porque o gospel é muito visto como uma música muito lenta, muito... Os jovens dizem muito podre, né? Não é dançante, não é... Então vamos tentando abraçar vários estilos e várias modalidades. Que Sim. bom, que bom. Sim. E nesse todo detalhe de ser versátil dentro da música, consegue sentir a permissão de Deus, a permissão de Deus para poder fazer desta forma a música? Eu digo que sim. Por quê? Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho, né? Batizando-as em nome do Pai, dizia para os discípulos. E ele não especifica uma forma, um método. Exato. Ele diz que ide para o mundo, né? E pregai a palavra. Então, o próprio Paulo também na palavra diz: eu fiz-me pobre para alcançar os pobres, fiz-me rico para alcançar os ricos, fiz-me romano para alcançar os romanos. Então, de certa forma, nós não vamos desonrar a Deus, né? Porque o rap muitas vezes é tratado como pessoas delinquentes, vestem-se mal, apresentam-se mal, falam mal. Mas não é por aí. É realmente tentar alcançar um público maior do que o que nós já alcançamos. E hoje em dia, até dentro da igreja, e o público que já conhecemos, já aceitam de forma muito mais natural o rap do que só o gospel clássico. Então, sim, acredito que o rap leva longe a música. Testemunhos. Tem recebido testemunhos? Tenho recebido testemunhos. Testemunhos de pessoas que realmente se levantaram do buraco, né? Essa música, por exemplo, que está a tocar ao fundo... Vamos ouvir um bocadinho. Para as pessoas não ficarem assim, Sim. não, só tá coisa, vamos lá ouvir um bocadinho. É a que mais tem retorno. E as pessoas dizem que, uau, ela diz: cada lágrima sua, Deus vai enxugar. Não importa a situação que você esteja a viver, acredita.
Ele vai enxugar. Vamos ouvir um bocadinho a música. E cada lágrima sua, Ele vai enxugar. Basta acreditar que a alegria virá. Olhe a sol e siga Jacó, que por sua fé Deus abençoou. E cada lágrima sua, Ele vai enxugar. Basta acreditar que a alegria virá. Olhe a sol e siga Jacó, que por sua fé Deus abençoou. Christian Vibe. E cada lágrima sua, Ele vai enxugar. Basta acreditar que a alegria virá. Olhe a sol e siga Jacó. Realmente, o nosso irmão Filho da Graça tem mensagens bastante construtivas e motivadoras para quem gosta da boa música gospel. Os instrumentais. Como é que consegue os instrumentais das suas músicas? Os instrumentais, a princípio, quando eu componho, eu vou compondo, mas já sonhando com toda a instrumentalização. Alguns deles, o poeta Wiz disponibiliza e pede, olha, escreve em cima disso e acho que vai ficar bom. Esse eu porque ele próprio faz os instrumentais que cantamos muitas das vezes. Outras vezes é com o nosso produtor mesmo, o Romário, que é a pessoa que muitas vezes ele cria e completa. Mas a ideia, o sonho, o projeto já vem com a letra. Muitas das vezes vem a letra e já vem a melodia e o ritmo e vamos fazendo. Sim. Que bom, que bom, Sim. que bom. E falando no Romário, você normalmente não vejo que tenha música disponível no Spotify. Só vi algumas no YouTube. No YouTube, A que se sim. deve? Será que não está trabalhando nesse método de divulgação? Ainda não, porque de certa forma é novo também para mim. Então vou buscando formas de agora conseguir disponibilizá-los no Spotify. Mas acredito que dentro de meses nós teremos eles disponíveis no Spotify e outras plataformas. Que bom, que Sim. bom, que bom. E o seu colega, o seu parceiro? Poeta Wizzy. Ele também ele tem muito mais no YouTube. Hoje em dia também vai trabalhando para conseguir tê-lo no Spotify. Eu falo isso porque nós estamos numa era em que nós devemos aproveitar mesmo esta Exato, fase para exato. maior divulgar, porque ainda Exato. mais estamos numa fase de fazer crescer mesmo o rap gospel em si, Sim. então mais vale apertar nestas plataformas de divulgação. Essa é a meta, esse é o objetivo. Hoje em dia abraçamos muito o YouTube, mas como dissemos, a meta e a ideia é até o final desse ano estar disponível em todas as outras plataformas digitais, desde TikTok e o Spotify e não só, né? E não só. Existem aqui palavras que nós deixamos para alguns convidados, alguns que podem servir de chave e depois vais desmistificar o que é que significa para si. Vamos começar Ok. por uma. Vou deixar essa amor vou deixar por fim, porque no princípio já falaste da esfriação de amor aqui da nossa terra. Vamos começar Sim. com ressurreição. O que é que lhe vem à mente quando ouve essa palavra? Vem a ver com a morte de Jesus Cristo, né? A ressurreição, que tem a ver com aquilo que eu acredito, muito com aquilo que eu acredito, que por ser cristão, de que Jesus voltará e há de nos levar para estar com Ele. Mas é muito mais profundo do que isso, porque para mim a ressurreição também é um sinal de vergonha, né? Porque nós matamos, né? Quando digo nós, o ser humano matou Jesus Cristo, que veio para aqui, né? E crucificamos Ele numa cruz. E por causa disso Ele teve que morrer e ressuscitar para nos dar a vitória eterna.
Então, ressurreição me remete muito à vitória, mas antes dessa vitória há muita vergonha. Salvação. Salvação. Salvação é volta a Jesus. Volta a Jesus, salvação, que Ele é nosso Salvador. E sim, eu volto a Jesus. Volto a Jesus. Salvação para mim é Jesus. Acima de tudo e todas as coisas. Vamos a outra. Eu queria que desmistificasses ainda mais, falaste muito do amor. Eu quero ouvir mais sobre ti ao falar da palavra amor. Amor. Para mim, amor vai além do que nós entendemos desde relacionamento conjugal e não só. Amor para mim é como se fosse como é que eu vou dizer? É vida para mim. Amor é vida. É um modo de viver e sem ele eu acredito que muita coisa acaba dando errado, porque eu acredito e eu procuro viver com amor. Eu tenho uma frase que eu digo que é ser a minha melhor versão todos os dias, levando sempre um dia de cada vez. E isso é praticando o amor. Para eu ser a minha melhor versão, eu preciso praticar amor. Porque é amando que eu vou conseguir me superar. Amando, por exemplo, o Anselmo, eu me coloco no lugar dele e sei que, se calhar, ele passou por muitas dificuldades para estar aqui onde está hoje. E ele colocou amor no que ele quer e foi atrás disso. Não é só dedicação, mas é amor também a conseguir transmitir alguma coisa para as pessoas. Amém. Então, para mim, amor é um modo de vida. Sem ele, geralmente, eu acho que o ser humano ou a pessoa perde o foco, perde tudo que ele pode alcançar na vida se não tiver amor. Amém. Então, amor para mim é profundo. Para seguir a nossa conversa, vamos ouvir mais uma música do nosso caro Gui, Filho da Graça. Esta é intitulada Me Rendo. Vamos ouvir um pouco desta música para daqui a pouco regressarmos e dar já as últimas considerações com o nosso artista que está aqui. Vai deixar as suas redes sociais e as suas plataformas e depois fecharmos então o nosso programa neste que é o Rap Christian Vibes, o seu programa de eleição. Quem está a pilotar é o Anselmo Gaspar, Rap Christian Vibe. Rap Christian Vibe. Minha adoração, Senhor, eu rendo a Ti. O meu louvor, entrego a Ti. Quem está a pilotar é o Anselmo Gaspar, Rap Christian Vibe. Fugir, a minha vida entrego a Ti. Molda o meu coração pra que eu leve o Teu amor, que o mundo conheça o Teu nome, Jeová Adonai. Rap Christian Que a Vibe. igreja possa levantar e quebrar todas as correntes do mal. Ouça agora minha oração e restaura o meu coração. Toma-me em Teus braços e faz de mim o Teu querer, Senhor.
Mais uma aqui do nosso irmão Filho da Graça, que não é muito esta que ouvimos, me rendo, não é muito por estilo do rap, mas sim uma adoração profunda, falando com Deus. Estamos já quase a terminar a nossa conversa. Momento este do nosso mano Filho da Graça deixar aqui as últimas considerações, redes sociais onde podem contactá-lo e também agenda e contactos para o show. Bem, contactos para show é o 939 57 14 99. Repito, 939 57 14 99. As páginas no Facebook é Filho da Graça, tudo junto, Filho da Graça, tudo junto. Instagram também Filho da Graça, YouTube Filho da Graça Oficial e sempre tudo junto, Filho da Graça. Que bom, que bom. Para fecharmos, nós temos que fazer uma escolha, a eleição. A escolha é sempre do nosso convidado. Qual é a música sua que gostaria que fechássemos também aqui este programa? Bem, eu gostaria de fechar com um obrigado, porque em formas de agradecer tanto à Rede Girassol FM, né? E também a Deus por essa oportunidade de aqui estar. É uma música que pede para sermos gratos e o poeta Wheezy deve estar a me ouvir. E é uma forma também de lhe agradecer, porque se ele não desse calhar esse primeiro passo, eu não estaria aqui hoje. Amém. Então, amém. Quero agradecer a Deus e a todos pelo dia de hoje. Amém. E nós também queremos agradecer aqui a si pela sua companhia, Filho de Graça. Você que foi o nosso convidado hoje, dia 1 de junho, aqui na Girassol FM 102.7. Também aqui nos nossos internautas que acompanharam essa streaming via YouTube em direto. Nosso muito obrigado. Você já sabe, pode nos contactar pelo número 972 52 71 70. Também nas nossas redes sociais, Rede Girassol Angola em todas. E o Instagram daqui do nosso programa é o Rap Christian Vibes _ oficial. Foi mais uma conversa aqui abençoada. Também lembrar a nossa equipa que esteve connosco. Câmara foi Oirosa, responsável pelo playout a nossa querida Ana Mascula, também responsável do áudio João Lígio, a iluminação de vídeo a cargo de Edmilson Panzo e o nosso realizador do dia foi novamente o Balduino dos Santos, a quem também consideramos Assim, caríssimo ouvinte, é sempre um prazer tê-lo aí desse lado. Prometemos voltar no próximo domingo com mais programa e desejamos que as suas energias espirituais estejam renovadas para mais uma semana que vai encarar laboral e também assim, pode ser também que também estarás na escola, que possas enfrentar quem te carrega, ou seja, esteja com um espírito que não vai além ou que não esteja bom ao seu clima, agradável ao seu clima, que Deus te capacite e te faça enfrentar cada espírito maligno e cada pessoa neste dia. Desejamos uma semana abençoada, um feliz junho infantil e que Deus abençoe rico e poderosamente a sua vida. Esteve consigo durante esta hora de programa. Novamente, o vosso mano Anselmo Gaspar, a.k.a. Logas. Hoje vamos fechar com o obrigado do nosso irmão Filho da Graça que esteve aqui conosco neste dia. Voltamos no próximo domingo com mais Rap Christian Vibes. Rap Christian Vibes. Obrigado, obrigado, obrigado. É mais um dia de vida. Agradeço, digo Deus, obrigado. Obrigado por teres me guardado. Obrigado por não teres me julgado. Obrigado porque em vez de mim o teu filho na cruz é que foi condenado. Obrigado porque mesmo com os meus erros a misericórdia tem me alcançado. Obrigado porque o teu filho estava lá no céu, mas por mim desceu. Nos tirou do banco de réu e só subiu porque já venceu. Mas vai vir buscar quem é seu, então fica firme em quem por ti morreu. Porque ele pela sua graça tem nos guardado um lugar no céu. Então agradece pela vida, irmão, agradece pela palavra da verdade. Agradece porque neste mundo Deus tem te livrado de muita maldade. E se tu morreres sem Cristo, acredita em palavra, vais para a eternidade. Não seja ingrato, irmão, leva o nome dele nessa sociedade.
agradece pela riqueza, mas também Está a agradece pilotar. pela Eu pobreza. Anselmo Agradece Gaspar. quando o teu é o mesmo, quando Christian falta comida em Vibe. cima da mesa. Porque com ou sem dificuldades, Deus continua a ser a realeza. E em tudo devemos dar graças, desde que seja dada com pureza. Obrigado pela casa e a família. Obrigado por me cuidares todo dia. Obrigado pela casa e a família. Obrigado por me cuidares todo dia. Obrigado. Obrigado. Este é o seu programa de eleição. Deixa a vaidade diante primeiro. Rap Christian Vibe. Hoje o meu dia vai ser assim. Não tô Todos os domingos, às 14 horas, na Girassol FM 102.7. Num programa com bastante conversa, Como é que acha que está o movimento Rap Gospel? Já não é o mesmo. Ser rapper na igreja é ser considerado como alguém que está endemoniado. boa música Jesus Cristo, o samba é da minha vida, a verdade é a vida, única saída. e alegria. The name of Jesus. Sem esquecer que aqui você também tem voz. Não perca mais tempo. Sintoniza Girassol FM todos os domingos às 14 horas. Rap Christian Vibes. O melhor do rap cristão passa aqui.